Aleluia, continua nesse mesmo espírito de adorador, amém? Quem é adorador, dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia, Ele é o único, irmão. Aleluia, feche seus olhos, levante suas mãos, declare isso ao nosso Deus. Aleluia, Deus, santo é teu nome, Senhor. A tua igreja, Senhor, a tua noiva se reúne para te adorar nesta noite.
Mas o mesmo Deus que está agindo aqui, está agindo lá. E nós cremos em nome de Jesus que ela já está curada para a honra e para a glória do Senhor. Fala conosco não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz aí?
Jesus, que nós vamos vir na sala de aula. Aleluia. Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo. Não é verdade? Deus é tremendo. Feche os olhos. Você que já oraram, vamos orar. Porque muita oração, muito poder, muita bênção. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, não seja eu, mas seja a Tua palavra transformada, Senhor, em instrução, para que venhamos ser não somente aquilo pelo qual nós achamos que somos, mas que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para pregoar a liberdade aos cativos, para trazer, Senhor, à luz aqueles que estão em escuridão. Nos ensina, nos instrui também, para que sejamos não somente, Pai, ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor, porque assim o Senhor nos chamou, é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, muito obrigado. Fala poderosamente, nos instrui, nos liberta, tira de nós todo o pecado, todo o pensamento negativo, todo o espírito de enfermidade, que sai agora em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando dessas semanas sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Eu sei que muitos aqui estiveram desde o começo, alguns irmãos não acompanharam desde o começo, né? A diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, e que se há diferença, qual é a diferença? E eu sempre digo que não há diferença, irmão, porque o reino de Deus é um só, porque Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, amém? Então eu acho que vocês entenderam que o nosso Deus ele é um Deus soberano. E como está escrito no Salmo 90, que diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formaste os céus e a terra, tu és Deus, desde a eternidade à eternidade. Então ele é Deus, irmão, ele é soberano. Amém? Só que dentro da eternidade dele, dentro da sua eternidade, porque o nosso Deus ele é Espírito, ele é um Deus eterno, amém? Quem está me ouvindo, amém? Amém. Ele é um Deus eterno, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e como ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos fez para sermos eternos. O Senhor nosso Deus nos instituiu, nos constituiu para sermos eternos. Só que como nós sabemos, nós perdemos essa oportunidade de eternidade quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a ele. Nós herdamos uma maldição chamada morte. Então foi tirado de nós essa bênção da eternidade e herdamos uma maldição chamada morte. Mas Deus ele fez um plano de salvação. Glória a Deus. Só que esse plano de salvação foi antes dele constituir, antes que o pó virasse pó e terra virasse terra. Deus já fez um plano de salvação para o homem. Porque a Bíblia diz que o cordeiro morto antes da fundação do mundo é Cristo. Então antes do mundo existir, Cristo já existia. Então o plano de salvação já estava traçado. Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem poderia se perder nele mesmo. Quem estava entendendo? Então Deus, sabendo que ele poderia se perder nele mesmo, o Senhor confiou a Cristo a possibilidade de nos resgatar de novo e nos reconciliar com o Pai. Reconciliação pela graça. Glória a Deus. Amém? Então essa mensagem, reino de Deus e reino dos céus, essa mensagem nos revela como igreja, por que nós somos igreja e quem somos como igreja.
Essas semanas nós observamos que dentro do reino de Deus, que é um reino eterno, Deus ele instituiu o reino dos céus. E esse reino dos céus é um parêntese dentro do reino de Deus. Porque se não houvesse o reino dos céus, nós não seríamos alcançados. E nós entendemos e aprendemos que o reino dos céus ele começou com a manifestação de Cristo na terra. Quem está entendendo? Nós aprendemos que quando Jesus soube que João Batista foi preso, porque João Batista estava preparando o caminho para o Mashiach, para o Messias, o Cristo, o ungido, o Salvador. Ele foi levantado, o profeta João Batista, para pavimentar o caminho para Cristo. Essa foi a ordem de Deus para João Batista. E João Batista batizava para arrependimento. Aí o que aconteceu? Jesus se revelou a João Batista. João Batista estava batizando lá no rio aquelas pessoas. Quando ele olhou para o alto, quem vinha? Jesus. João Batista aponta: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que não sou digno de desatar suas sandálias. Aí Jesus veio a João Batista para ser batizado. Aí João Batista disse para ele: mestre, sou eu que careço ser batizado por ti. Aí ele fala: João, é necessário que se cumpra a promessa de meu Pai, a palavra de meu Pai. Porque o ministério de Jesus tinha que começar com o batismo. Porque Jesus tinha que servir como exemplo para a humanidade. Quem está me entendendo, irmão? E Jesus foi batizado. E nós entendemos e vimos e lemos que a manifestação do Espírito foi tão tremenda naquele dia, que João ouviu a voz do céu que diz: este é o filho amado a quem eu me comprazo. Mas ali não começou o ministério de Jesus. Ali foi a revelação do Mashiach. Não começou. Por que o ministério de Jesus não começou ali? Porque João Batista continuou batizando. O chamado de João Batista era para batizar as pessoas até o Mashiach ser manifestado. Mas ele continuou batizando. Jesus não pôde se manifestar. Tanto prova isso que João Batista, 3 dias depois, duvidou. João Batista mandou os seus 2 discípulos e terminou Jesus. Ele disse assim: vai lá até o mestre, pergunta se ele é mesmo Cristo ou se temos que esperar outro. Como assim? Se há 2 dias atrás ele mesmo pronunciou: eis aí o Cordeiro. E depois ele teve dúvida e mandou perguntar. E os discípulos foram até Jesus. E chegou até Jesus e disse: mestre, o meu Senhor mandou perguntar se é o Senhor mesmo, o Cristo, que nós deixamos esperando, ou se devemos esperar outro. Olha a resposta de Jesus: vem e vê. Jesus não falou: eu sou. Isso aqui sim. Vem e vê nos teus próprios olhos. Jesus curando o cego, Jesus fazendo o morto ressuscitar, Jesus operando milagres e maravilhas. A palavra que saía da boca do mestre, na verdade. Aí João Batista continuou batizando. Jesus não poderia se manifestar porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Aí quando Jesus soube que João Batista foi preso, aí foram até com Jesus e disseram: olha, mestre, João foi preso. Aí começou o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele saiu e foi para Jerusalém. A primeira palavra que Jesus pregou, depois que ele soube que João Batista foi preso: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Glória a
céus ao homem. Aí se manifestou o reino dos céus ao homem. Entende, irmão? O plano de salvação para nós é a graça. Só que o nosso Deus, ele é tão grande, tão tremendo, que ele não quer só nos salvar. Ele quer te dar algo mais e maior. Ele quer te dar um reino. Não, você não entendeu. Ele quer te dar um reino. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer que você reine. Aleluia. Ele quer te dar uma coroa. Você não está entendendo, irmão? Glória a Deus. Ele quer te galardoar. Oh, glória a Deus. Todos os salvos irão reinar? Todos os salvos irão reinar? Não. Nem todos os salvos vão reinar. Mas todos que vão reinar são salvos. Glória a Deus. Deus nos deu o Evangelho. O que é Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Deus nos deu boas novas. O Evangelho de Deus tem aspectos distintos. Um aspecto do Evangelho de Deus é o Evangelho da graça de Deus. E o outro aspecto é o Evangelho do reino de Deus. Ei, preste atenção, irmão. Não é a mesma coisa. Deus se revela nas coisas pequenas e que nós temos que ler e aprender, irmão. O Evangelho da graça não é o mesmo Evangelho do reino. Então existem dois aspectos para as boas novas. O Evangelho da graça de Deus fala da nossa salvação. E no Evangelho da graça de Deus fala-se também em dois aspectos. O primeiro aspecto é que a salvação é de graça. Glória a Deus. Gratuita. Nós somos salvos de graça. Não precisa você pagar. Quem está me entendendo? É de graça. Você não precisa pagar. E o segundo aspecto do Evangelho da graça é pela graça. Apesar de parecer a mesma coisa, não é. De graça significa que não tem preço, eu não tenho que pagar pela minha salvação. O Senhor tem zero expectativa de que você pague alguma coisa, irmão. Porque Ele te salvou de graça. E quando é pela graça, não tem mérito seu. Não tem mérito seu. Não tem mérito seu, irmão. Toda a obra de redenção de Deus foi feita por Deus. E não há qualquer participação humana. A salvação é um presente de Deus para você, para mim, para todos nós. Mas quando fui salvo, isso não me livra, irmão, somente da condenação do inferno, irmão. Isso está na mente de que não compreendeu o Evangelho da Boas Novas. É muito raso nessa mentalidade de que nós somos salvos apenas para que não sejamos condenados ao inferno, irmão. Quem está me entendendo? Olha para a pessoa do seu lado, que está sentada do teu lado. Olha para ela. Olha para essa irmã que está do teu lado, para esse irmão. Diga assim: você não foi salvo. Você não foi salvo. Faz de novo. Só para não ser condenado. Você foi salvo.
aconteceram além do Senhor ter rasgado o escrito de dívida que era contra nós, irmão, e nos ter livrado da condenação eterna. Ele ainda te deu o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E com o Espírito Santo Ele te deu vida eterna. Aleluia. Entendeu? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Me tornei um com Deus, recebendo a mesma natureza, a mesma essência divina. Oh, glória. Quem tem o Espírito Santo tem a mesma essência divina de Deus. Aleluia. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita em nós, irmão. E nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Oh, aleluia. E essa filiação, só pelo fato de sermos filhos de Deus, te faz ser herdeiro. Glória, glória, glória. Te faz ser herdeiro. Glória a Deus. E herdeiro, primeiro, de tudo o que Deus é. Aleluia. E depois de tudo que Deus tem. Glória a Deus. Quem é herdeiro? É herdeiro de tudo o que seu pai é. E depois de tudo que ele tem. Quem está me entendendo, irmão? Porque todo herdeiro é primeiro herdeiro de tudo aquilo que seus pais são. E depois herdeiro de tudo aquilo que seus pais têm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Tem uma água, irmão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz Paulo: o que se ajunta ao Espírito de Deus é o mesmo Espírito com Ele. É um só. Entende? Você herdou a natureza divina de Deus. Mas agora você é herdeiro daquilo que Deus tem. E o que é que Deus tem, irmão? O governo sobre todas as coisas. Dorme com essa. Você herdou o governo sobre todas as coisas, irmão. Ainda não tomamos posse, mas você já é dono. Você não entendeu? Ainda não tomamos posse, mas você já é dono. Glória a Deus. Dele é o reino, dele e do seu Filho Cristo Jesus. E se Jesus é dono desse reino, nós, como filhos de Deus, também somos com Ele herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Paulo fala em Romanos capítulo 17, 8:17. Sois herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De tudo aquilo que Deus tem. E o que significa isso, pastor? É que no reino de Deus, nós fazemos parte da família real. Glória a Deus. Você faz parte da família real, irmão. Quando Deus te salvou, Ele te colocou no reino. Mas se você vai governar sobre aquilo que é seu ou não, vai depender única e exclusivamente de você. Eu vou repetir. Você vai governar sobre tudo aquilo que Deus te der. Se você vai governar ou não, vai depender de você.
Porque Deus, Ele é justo. E Ele só vai dar o reino para quem tem mérito. Por isso que o outro aspecto do Evangelho, não da graça, mas o do reino, fala da minha responsabilidade diante de Deus, da sua responsabilidade diante de Deus, irmãos, para que você e eu assuma essa herança. Então o que o Evangelho do reino fala? Fala das minhas obras. Irmão, fala da sua obra. Não é a obra de Deus, é a sua. É da minha responsabilidade. Porque o que Jesus falou? Desde os dias de João Batista, o reino de Deus será tomado por esforço. Só vai herdar o reino quem se esforça. Só vai herdar o reino quem tem mérito. Só vai herdar o reino quem é filho. Por isso que eu digo que todo salvo não significa que é filho. Porque o filho ele é herdeiro. Enquanto o Evangelho da Graça fala da obra de Cristo, o Evangelho do Reino fala da minha herança e de que eu tenho que amadurecer para tomar posse dessa herança. E se eu não amadurecer, Ele não pode me dar essa herança. Como assim amadurecer, irmão? Ele vai dar aquilo que é teu para outro do teu lado que é maduro. Que maduro? Maduro na fé. Só vai herdar o reino aquele que é maduro na fé, que tem maturidade espiritual, que não é menino. Paulo fala muito isso em Gálatas. Irmão? Você só vai herdar, irmão, se você for maduro na fé. Tem muito menino brincando na igreja de ser crente. Tem muita gente mimada na igreja. Aí eu vou sair da igreja porque o pastor me magoou, me deu a paz. São meninos. Que se vão por qualquer vento de doutrina ou por qualquer coisa se afastam dos caminhos do Senhor. Ah, me magoei. Vou me afastar da igreja porque me magoei, não falar comigo. Irmão, quem sai da igreja por causa do homem nunca entrou por causa de Jesus. Nunca. Imagine se Jesus, irmão. Imagine se Jesus fosse nos deixar por causa das coisas que a gente faz. Hein? Eu sou merecedores, irmão. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, preste atenção. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo ou de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro o quê? Daquele que herdou o reino, é menino na fé, é fraco na fé, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, ainda que ele seja herdeiro de tudo que Deus tem. Ele se assemelha a um escravo por ser um menino na fé. É isso que Paulo está dizendo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, até que ele amadureça, até que ele cresça.
Ou seja, irmão, enquanto você não amadurece, ainda que tudo é seu, você não difere em nada de um escravo. Você só vai, irmão, ser diferente quando amadurecer e tomar posse da sua herança. Como é que amadurecemos? Como é que a gente chega na estatura de amadurecimento que Paulo fala? Qual o momento mais propício para o amadurecimento, irmão? A igreja. Crente que tem que amadurecer na igreja. É a igreja que vai nos amadurecer, irmão. Cristo não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. É você e você, irmão. Lembra que eu falei no domingo passado? Que nós somos responsáveis em nutrir um ao outro, porque o Cristo que está em mim, o Cristo que está na pastora, tem que fazer o reino dele crescer aqui. Então nós somos responsáveis em nutrir um ao outro. Então você é responsável espiritualmente por essa pessoa que está do seu lado. Quando você dá bons testemunhos, a brasa incendeia. Glória a Deus. Quando você dá maus testemunhos, você faz até com que o irmão saia da igreja. É porque na igreja que o ferro afia o ferro. Deus usa nossos irmãos para nos amadurecer. E quando que eu amadureço, irmão? Quando eu sofro, quando eu me decepciono, quando eu me ofendo, quando eu vou atribulado, quando por todas essas coisas eu vou crescendo. Entendeu? Aleluia. Você amadurece na dor, no sofrimento. Você amadurece, irmão, quando o irmão fala mal de você. Aí que Deus quer saber se você tem os frutos do Espírito: temperança, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, bondade. Eita, serva abençoada. Tem que ser crente, irmão. Até na prova você tem que ser crente. Glória a Deus. É quando o ferro afia o ferro. Quem está me entendendo, irmão? Se sua vida está um mar de rosas, talvez você não esteja crescendo. Talvez. Quando você dá tudo para os seus filhos, você faz com que seus filhos se tornem mimados. O seu filho, irmão, ele precisa sofrer algumas coisas para ele dar valor naquilo que você dá para ele. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Porque quando você dá tudo para o seu filho, ele não dá valor naquilo que você tem, naquilo que você suou para conquistar. Mas quando você faz com que o seu filho ensina ele a ter merecimento, você está educando um homem de caráter ou uma mulher. Dessa mesma forma, Deus trabalha conosco. Ele não vai dar tudo que tu tem, não, anjo. Ele não vai dar tudo que você quer, não. Sabe, irmão? Ele não vai te dar. Porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, agora, nesse segundo. Ai, se não der, ai, Senhor, eu estou magoado porque o Senhor não me abençoou. Ai. Não sou maduros. Veja, irmão, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É na tribulação, é na angústia, é que o Senhor forma o nosso caráter. É quando você não dá as coisas para o seu filho que você vai fazer ele crescer. Ele pode não entender, ele chora, esperneia, mas você não vai dar ouvido, irmão, até que você vai sentir dor no teu coração. Eu queria abençoar meu filho, eu queria dar isso para ele, mas não
faça, irmão, porque isso vai influenciar o futuro do teu filho. Deus nos trata assim mesmo. Tem pessoas que o Senhor abençoa logo, o Deus de já, porque ele sabe que o pastor Júlio é um homem de fé, um homem maduro, e sabe que ele não vai se desviar com a bênção que Deus vai entregar para o Senhor, pastor. Aleluia. Porque tem gente que quando recebe a bênção, sai da igreja. Né? Quem está me entendendo? Muitas coisas que você atribui ao diabo, mas é o próprio Deus. Até porque o diabo não tem poder para fazer uma obra tão grande como essa que ele está fazendo na sua vida. Aleluia. Ei, o diabo só pode tocar em você se Deus permitir. Porque Deus está no controle. Glória a E o Deus. governo dele está sobre todas as coisas. Aleluia. Verdade, Senhor. O diabo foi lá diante de Deus, dos filhos de Deus. Deus nem deixou o diabo falar. Foi logo dizendo: observastes meu servo Jó, homem íntegro, honesto, temente a mim, que se desvia do mal. Aí o diabo: mas também tu dá tudo para ele, o Senhor dá tudo. Assim o diabo faz, irmão. Deus só permite muitas situações na nossa vida para nos testar e para você amadurecer. Amém? A Bíblia ela é precisa na maneira de expressar. Porque quando João Batista foi preso, lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, o reino dos céus se manifestou. Jesus falou: arrependei-vos, pois o reino está chegando. Quem me entendeu? Observe, o que é reino de Deus, irmão? O que significa o reino? É governo. Reino de Deus significa governo de Deus. Se você governa a sua vida e você faz a sua vontade, irmão, então o governo não é de Deus. Mas quando Deus começa a governar a tua vida, o reino está em ti. Porque Ele governa a tua vida. Como é que a gente sabe disso? Eu já falei aqui, a própria oração de Jesus. A gente acha que a gente vai morar no céu. A gente não vai morar no céu, irmão. Esse é um entendimento, uma interpretação errada da Bíblia. Nós não vamos morar no céu. É o céu que vai descer na terra. O novo céu e a nova terra. Olha a oração de Jesus. Quando forem orar, olhem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Olha ele revelando o reino. E que seja feita a tua vontade, porque quando a vontade de Deus é feita, o reino dele se estabelece. Ele só não governa essa terra porque as pessoas não deixam que ele governe a vida delas. Porque o nosso Deus é um Deus educado. Jesus falou: eis que em tua porta eu bato. Se tu abrires, entrarei, se arei contigo, será salvo tu e a tua casa. Ele é educado. O diabo não. O diabo, se der oportunidade, ele mete o pé na porta, vai invadir. Se der oportunidade para ele, se der brecha, ele entra. E a Bíblia diz que ele vai, vê a casa arrumada, ele vai e volta com 7. Brinca com ele. Quem está me entendendo? Aleluia. Então essa, irmão, essa é a história do nosso Deus poderoso, que nos fez herdar o reino. E o reino, ele é dividido em 3 tópicos. Primeiro, a aparência. Segundo, realidade. Terceiro, manifestação. Glória a Deus. E eu já falei domingo, mas eu preciso falar porque pessoas não estavam aqui. O
que é a aparência do reino? É quando vem um monte de crente com Bíblia na mão, na rua. As pessoas olham, onde ela vai os crentes ali? Por quê? Porque estão andando com uma Bíblia na mão. É a aparência do reino. Numa reunião como essa aqui, a aparência do reino. Por que a aparência? Porque nem todos que estão aqui Jesus governa. Porque o reino, nós aprendemos, é quando Jesus assume o governo da tua vida. Então o reino, ele só se torna realidade é quando nós deixamos Jesus governar a nossa vida. Aí o reino passa a ser realidade. É a realidade do reino. É quando a gente vê o homem e uma mulher de Deus dando testemunho e honrando e glorificando o Senhor. Glória a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a realidade do reino. E quando vai ser a manifestação do reino? Aí vai entrar o outro reino. Nós falamos do governo de Deus, que é eterno, que é o reino de Deus. Falamos do reino dos céus, que se manifestou com a ascensão de Cristo, quando ele se revelou. Eis que é chegado ao reino dos céus. Começou o reino dos céus. E dentro do reino dos céus tem o reino milenar. O reino milenar. Esse reino milenar é a manifestação do reino de Deus. Glória a Deus. Porque vai se cumprir todas as escrituras neste reino milenar, onde iremos reinar com Jesus por 1000 anos. Ninguém deu glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e nesse reino milenar, que começará com uma batalha e terminará com uma batalha, começará com a batalha do Armagedon, quando Jesus vier e nas nuvens com milhares e milhares de anjos e seus santos, irá pelejar contra o anticristo, o falso profeta e o dragão, e irá vencer. E a Bíblia diz que o Senhor vai prender Satanás por 1000 anos. Na batalha do Armagedon, no vale de Meguido, uma grande batalha, mas vai haver sobreviventes na terra. Aqueles que não aceitaram a marca da besta na sua testa e nem nas suas mãos. Está na palavra. Nem todos serão destruídos. Tanto prova isso que durante o período milenar, o próprio Cristo vai governar. E nós iremos governar com Ele. Glória a Deus. Teremos os nossos corpos glorificados. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos, teremos nossos corpos glorificados. Iremos ao encontro do Senhor nos céus. Imagina isso aí, irmão, essa cena. Jesus vai estar descendo na Nova Jerusalém com os anjos, e a igreja e a noiva vão ao encontro do noivo. Nesse período, pastora, vai ter o primeiro tribunal, o tribunal de Cristo. Vão ser 3 tribunais: o primeiro tribunal de Cristo, o segundo tribunal das nações, julgamento das nações, e o terceiro e último, que é o trono branco, que é o juízo final. No primeiro tribunal de Cristo, quem é que vai ser julgado? A igreja. A igreja vai ser julgada. Mas a igreja não vai ser julgada referente à salvação, porque já é salva. A igreja vai ser julgada referente às suas obras.
nós seremos julgados ainda pelas nossas obras. Nós fomos salvos para que tenhamos boas obras na terra. Você não foi salvo porque você é uma pessoa boa. Você foi salvo para fazer boas obras. Aí, esse tribunal de Cristo, o Senhor vai galardoar, vai presentear aquele que se destacou. Lembra da parábola das minas? Aquele que teve 10 minas, escolheu 10 minas. Para outros ele deu 5 minas, para outros ele deu 1 mina. O que deu 10 minas disse: olha, Senhor, está aqui, eu estou devolvendo obras boas. O Senhor vai recompensar todos aqueles que fizeram obras boas. Lembra da igreja no encontro do Senhor? Vinde a mim, benditos de meu Pai, para o gozo eterno preparado para vocês. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste, estava preso e foste me visitar. Mas quando nós fizemos isso? Quando fizeram um dos meus pequeninos, fizeram para mim. Boas obras. E aquele que fizer boas obras, o Senhor vai galardoar. Glória a Deus. O Senhor vai colocar uma coroa na tua cabeça, com pedras preciosas. Vai te colocar na tua mão um cetro. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, no final da igreja de Laodiceia, ele vai dizer: ao que vencer, dar-me-ei poder e autoridade para se assentar no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ao que vencer. O Senhor quer chamar uma igreja vencedora. Você não entendeu? O Senhor quer chamar uma igreja vencedora. O Senhor quer dar para você bênçãos e bênçãos sem limites. O Senhor não quer só te salvar, irmão. Ele quer que você seja regente junto com Jesus. E você vai governar sobre quem? Sobre as nações que ficarem na terra. Porque essas nações, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não estou falando nada que está fora da Bíblia. Essas nações que ficarem, que a Bíblia diz lá em Atos, que vai ser a restauração de todas as coisas, porque as pessoas não vão mais adoecer, as pessoas não vão ter mais problemas de saúde, as pessoas não vão ter mais nenhum tipo de enfermidade, as pessoas vão ser prósperas nesse governo de Jesus, que vai ser um governo de paz e justiça e de amor. Então as pessoas vão ser restauradas, mas não vão ser glorificadas. As nações que estão na terra, preste atenção. Eu falei no começo lá, que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficarem, que estão com Jesus, fiéis, maduros na fé, terão seus corpos glorificados com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Estes irão reinar com Jesus. Quem está me entendendo, irmão? Mas os que ficarem, depois da batalha do Armagedon, as nações vão ser restauradas. E essas nações é que vão se levantar contra Jerusalém após o milênio, quando o Senhor Jesus soltar Satanás da prisão. Que a Bíblia diz que Satanás irá pelos 4 cantos da terra, enganando a muitos, e uma grande nação, como se a areia do mar, vai se levantar de novo contra Jerusalém. Estão me entendendo, irmão? Estão me entendendo? Então vai ser a segunda grande batalha, vai ser a grande batalha de Gog e Magog. Imagina, irmão, pastor, um governo de justiça, de paz, um governo de amor, um governo onde as pessoas vão ser supridas em tudo, e mesmo assim, Satanás vai enganar muitos, e ainda vão se levantar contra Jerusalém, contra Jesus e contra os santos.
que significa isso? É que Jesus vai dar oportunidade até o último momento das pessoas se salvarem. Mas mesmo assim, coração rebelde, por mais que o rei seja justo, quando uma pessoa tem um coração rebelde, não tem jeito, irmão. Síndrome de Lúcifer. E vai ter a grande batalha de Gog e Magog. E o Senhor Jesus vai vencer e vai destruir. Vai lançar o falso profeta, todos eles no mar de fogo e enxofre pela eternidade. Amém? E vai haver um grande trono branco, e onde é o próprio Deus que vai julgar. Quem está entendendo? 1 Coríntios 3, 10 até o 17, eu já vou encerrar. Olha o que Paulo fala sobre o julgamento dos crentes. Se atenta aí. Se eu falei alguma besteira, desculpa. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Jesus, preste atenção. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo for de ouro, prata ou pedras preciosas, o fogo as provará. O que acontece com o ouro, com a prata e com as pedras preciosas, depois delas passarem pelo fogo? Nada acontece. Elas permanecem sendo ouro, permanecem sendo prata e permanecem sendo pedras preciosas, irmão. O ouro, pelo contrário, o ouro ele vai se purificar mais ainda, a prata vai se purificar mais ainda, e as pedras preciosas ficam intactas. Então esse receberá galardão. Está falando da igreja, irmão? A tua obra vai ser provada pelo fogo no grande tribunal de Cristo. Ela vai passar pelo fogo, mas não é um fogo condenatório para condenação, é um fogo purificador. Quem está me entendendo, irmão? A palavra galardão quer dizer recompensa. O Senhor teu Deus te recompensará por todas as obras que você fez quando você foi salvo. A partir do momento que você foi salvo, você vai receber dele uma justa recompensa. Isso está na Bíblia, irmão. Jesus sempre falou de recompensa. Ao que vencer, dar-lhe poder e autoridade. Ao que vencer, colocarei o nome de vocês nos umbrais do templo. Ao que vencer, serão chamados de filhos de Deus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, irmão. Quem está me entendendo, irmão? Mas mesmo sendo salvo, se você fizer mais obras, olha aí, é crente. Estamos falando aqui de crente. Mas se a obra desse crente for má, olha o texto que Paulo diz: se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo for de madeira, feno ou palha, o fogo vai provar a obra de cada um. E o que sobra da madeira, do feno e da palha depois que passa pelo fogo? Cinza. Cinza, pastor. Então, esse sofrerá dano. Todavia será salvo. Todavia será salvo. Como que através do fogo. Porque o fogo aqui não é condenatório. O fogo aqui é para galardoar. Porque esse fogo tem poder de julgar suas obras, mas não tem o poder de julgar você, porque você já está salvo. E se as minhas obras são más, então eu sofro dano. E é essa disciplina que o crente vai sofrer, que não fez boas obras. A Bíblia diz que eles vão querer dizer assim: eu nunca queria ter nascido, porque haverá muito pranto e ranger de dentes. Porque ele vai ver pessoas do lado
lado dele, sendo galardoados, coroados, e ele não. Então, irmão, o Senhor te chamou para fazer boas obras. O Senhor não te chamou para você somente esquentar banco. O Senhor não te chamou, irmão, para ficar só parado. O Senhor te chamou para você ser testemunha aqui na terra de Cristo. Ele te deu uma boca, não te deu? Então fale das coisas boas que Cristo tem feito na tua vida. Ame ao próximo. Faça o bem, porque Ele te salvou para você fazer boas obras. Fique de pé no seu lugar. O Senhor te chamou para fazer boas obras, porque Ele quer entregar para você não somente a salvação, mas Ele quer te dar um reino. Ele quer te dar um reino, igreja. Não se contente com migalhas. Não se contente com migalhas. Aquela mulher, se eu não me engano, a mulher cananeia, que ela foi terra do mestre, pedindo uma cura para sua filha. Aí Jesus não deu ouvidos a ela, e ela gritava atrás dele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por que ela gritava assim? Porque ela ouviu um cego fazer a mesma coisa e deu certo. O cego falou a mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que como ele era judeu, Jesus parou logo. Quem me chama? E a mulher não. A Bíblia diz que ela insistiu atrás de Jesus. Insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ela era uma samaritana. A Bíblia diz que os discípulos chegaram para o mestre e falaram assim: mestre, escolhe essa mulher que ela vem atrás de nós gritando, te incomoda, está incomodando nossos ouvidos. Aí Jesus parou. Ela foi logo se prostrando. Irmão, se tem uma coisa aqui quebrando o coração de Deus, é um coração que é cantado. Ela foi logo se humilhando, se ajoelhando nos pés dele: mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele disse: mas eu não vim trazer os pães aos cachorrinhos. Jesus não estava ofendendo ela, irmão. Jesus não estava ofendendo aquela mulher. Entenda o mistério. E a mulher entendeu. Ela disse: eu sei, Senhor, Tu és Senhor, eu sou uma cachorrinha, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Eu aceito a migalha. Irmãos, grande é a tua fé. Vai em paz, a tua filha já está curada. E isso ficou nos umbrais da palavra, porque poucas pessoas conseguiram transpassar o terceiro céu, irmão. Que foi essa mulher, o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, que não era judeu, chamou. Poucas pessoas chamaram a atenção de Jesus, que não eram judeus, como essas pessoas. Quando o centurião veio de longe, pedindo para curar o seu servo, que ele tinha como filho. O centurião veio de longe, já pensou o cavalo procurando atrás de Jesus? Olha o esforço dele. Quando chegou perto do mestre, conjecturando, eu acho que ele se prostrou. Disse: mestre, eles que querem que eu te faça? O meu servo está terrivelmente enfermo, está muito doente, a ponto de morrer. Eu não sei o que fazer, mestre. Ele disse, Jesus para ele: vamos lá, eu vou com você na tua casa. Ele disse: não, mestre, não, por favor, eu não sou digno de quem tem na minha casa.
Porque também eu sou um chefe, eu sou líder de 100. Se eu disser para um dos meus servos, vai daqui para lá, ele vai. Se eu disser para o outro, vem daqui para cá, ele vem. Mas se tu disseres apenas uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olhou para os discípulos que estavam ao redor dele, quebrantado. Disse: está vendo? Nem em Jerusalém, em Samaria, eu vi uma fé como a deste homem. Vai em paz, o teu servo já está curado. Faça a obra. Seja crente. Ame o próximo irmão. Feche os olhos, bota a mão na altura do teu coração. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, pela tua infinita misericórdia, por nós chegarmos até aqui e de o Senhor falar conosco e nos alertar, Senhor, porque agora nós não somos mais inocentes, porque agora nós sabemos a verdade, não somos mais inocentes. Pai, nos ajuda a permanecer no caminho, para que nós não venhamos perder mais do que a nossa salvação, para que a gente não venha perder o nosso galardão, a nossa coroa, a nossa recompensa, porque assim como Paulo disse, eu corro como uma corrida atrás de um prêmio, de uma recompensa. Paulo já estava sabendo da recompensa. Então, Senhor, por favor, cura os corações aqui, Senhor. Se tem algumas pessoas com a mente cauterizada, vai curando agora, vai tirando essa dúvida do coração dessas pessoas, da mente dessas pessoas. Abra o entendimento delas, Senhor, para aquilo que foi falado, para que elas entendam que elas precisam do Senhor, mais do que nunca. Elas precisam estar dentro do foco, do objetivo e do propósito, que é o reino. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós com grande poder e glória. E vai abençoando agora com sabedoria cada um. E que nós possamos sair daqui, não da mesma forma que entramos, mas ao chegar em casa, que nós devemos remeter a tudo que foi falado, tudo que foi aprendido, para que possamos ser pessoas melhores no nosso trabalho, na nossa casa, no meio da nossa família. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu te peço e te agradeço, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Antes de eu passar para a pastora, você sabe qual é a chave para você herdar o reino e que Jesus deixou na Bíblia para nós? Leia as pregações de Jesus sobre as bem-aventuranças. Ali Jesus dá a chave para nós herdarmos o reino. Todas as bem-aventuranças que Jesus fala, foi uma chave que ele foi dando para eles. Bem-aventurados são os mansos e humildes, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Essa é a chave. Leia a chave que Jesus deu para nós. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Sente um pouquinho, é rapidinho, então vamos fazer a série dos dizimistas. Mas dentro dessa pregação de hoje eu quero dar um testemunho. Todo mundo sabe que eu não escondo a minha idade, eu tenho 61 anos. E tudo que você vê aqui nessa igreja realizado, sou eu que faço. Não digo isso por soberba nem por vaidade, mas porque eu entendo que meus irmãos trabalham e moram longe. Então, toda arrumação, tudo que é feito, quem faz sou eu. Então, ontem nós tivemos não culto rosa, né? Porque culto é para Deus. Nós aprendemos isso, que qualquer culto, culto de mulher, culto de homens, não pode ser esse nome. Tem que ser culto a Deus, a oração pela família, seminário sobre a saúde da mulher, seminário de homem, seminário de mulher. Porque nunca pode ser um culto para o homem. Se nós queremos cultuar, a gente tem que cultuar a Deus. Então, ontem nós fizemos o nosso seminário sobre a saúde da mulher.
E algumas pessoas chegaram atrasadas. E poucas pessoas vieram daqui da igreja. Veio algumas pessoas de fora que deu para completar uma porção de gente um pouco considerável. E eu fiz bastante comida. Digo, não, vai vir bastante gente. Aí, quando foi pela manhã, eu fui orar. Aí eu disse, Senhor, eu estou tão cansada. Porque eu não me canso de fazer. Mas eu quero que seja aproveitado. Eu quero que as pessoas participem. Eu disse, Senhor, se eu estou em pecado, se tem alguma coisa na minha vida que está atrapalhando, me mostra. Eu não quero ser pedra de tropeço. Irmãos, eu oro. O Espírito me toma em oração, mas como hoje, Ele usou palavras que eu nunca imaginei usar. Ele usou minha própria vida para falar comigo. E foi justamente sobre obras. Ele disse, tu não está fazendo para o homem, tu está fazendo para mim. É eu que estou te vendo. É eu que vejo o teu esforço. É eu que vejo o teu caminhar. Não desanima, porque eu estou te vendo. Todas as vezes que tu fizer algo com excelência, é para mim que tu estás fazendo. Então, irmãos, faça a obra, mas faça com excelência. Mesmo que alguém não veja, mesmo que alguém não valorize, mesmo que alguém não participe. Quando você estiver diante do tribunal de Deus, a sua obra será aprovada. Eu não falo isso para envergonhar ou para apontar o dedo, estou dizendo isso para você fazer o melhor. Porque nós ouvimos hoje poderosamente que nós vamos ser sim julgados pelas nossas obras. Ninguém é salvo pela obra, mas todo aquele que é salvo tem que fazer a obra. Ele disse, no tempo certo, na hora certa, vão vir as pessoas, porque quem vai trazer sou eu. Glória a Deus. Quem vai trazer sou eu. Continua fazendo, não para. Porque eu quero ver até onde tu vai. Se tu vai ouvir a voz do que tu está vendo, ou a voz do meu Espírito que está dentro de ti. Irmãos, eu não tenho vivido dias fáceis. Tem sido muito difícil. Mas essa semana, ganhei 2 presentes. Ganhei 2 cestas básicas. E os meus sobrinhos se uniram. Trouxeram coisas que há muito tempo não tinham comprado. Eles fizeram uma coleta quando a minha sobrinha chegou na sexta-feira. A gente estava em oração aqui. Ela disse, eu trouxe um presente para a senhora. Aí ela entrou e ela foi trazendo sacola. E eu disse, Senhor, obrigada, meu Pai. Porque, irmão, sempre eu tenho orado pela luta que eu tenho passado, perguntado para Deus, eu estou em pecado, Senhor. Eu estou fazendo alguma coisa que te entristece, me fala. Porque, como disse a palavra através da vida do irmão de Deus, tem coisas que Deus permite acontecer. Mas não é porque você está em pecado, é porque Deus precisa provar você para que Ele possa te aprovar. Então, tudo que você fizer, irmãos, faça o seu melhor. Porque um dia nós seremos cobrados. E desde o dia que eu aceitei Jesus, eu digo para Ele, Senhor, tudo na minha vida é para ti, tudo, irmão. Eu não tenho vida, eu não tenho diversão, eu não saio para lugar nenhum. Porque a minha vida é servir o meu Deus. Eu não vou para passeio, eu não vou para lugar nenhum. Porque esse é o amor que eu quero demonstrar para Ele, é servindo a Ele de todo o meu coração. E eu sei, irmãos, que nós podemos fazer sempre o melhor. Faça sempre o melhor, porque Deus está olhando para você. O homem pode não estar lhe olhando, mas Ele olha para você. Como nós vamos falar sobre fazer ceia dos dizimistas, eu queria só que você abrisse, é muito rápido, eu não vou me prolongar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Porque eu também tenho, às vezes, momento de perguntas, de dúvidas, e nada melhor do que o próprio Deus. Irmão, eu falei de palavras que eu nunca imaginei falar na minha vida. Eu queria poder ter gravado a minha oração. Porque eu fiquei tão surpresa, não foi no recado.
do 6 em diante. E isso afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em você toda graça, a fim de que tenham sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o que alimenta, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações e gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificaram a Deus pela obediência da profissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade com que vocês contribuem para com eles, para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça que Deus foi dado, graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Eles são meus sobrinhos, me abençoaram, eu vou orar por eles. Então tudo que você faz, as pessoas vão orar por você. E não tem maior presente do que a oração. De alguém ser grato por você ser generoso, por você ajudar, por você suprir a necessidade do seu próximo. E dar com alegria, é isso que alegra o coração de Deus. Nunca dê sem vontade ou por necessidade. Dê porque Ele é generoso para contigo e Ele suprirá todas as suas necessidades. Para a gente participar da ceia dos dizimistas, Gênesis 14 e 18, rapidinho. Eu já chamo o pastor Júlio e a pastora Lete para vir aqui à frente para servir o pão e o suco de uva sem mistura, para que você veja que isso daqui não é uma heresia, não é algo que surgiu da minha cabeça, mas foi o próprio Deus, através dessa mensagem que fala sobre o pão e o suco de uva que Melquisedeque trouxe a Abraão. Gênesis 14, 18. Gênesis 14. Diz assim a palavra do Senhor: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. É por isso que nós fazemos essa ceia, não como a ceia do Senhor, não como o corpo e o sangue de Cristo, mas para como fez Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que também tem na genealogia de Jesus esse ato de fé para todos nós que somos dizimistas e ofertantes. E através desse simbolismo, Deus está dizendo: eu estou te abençoando muitíssimo. Pode ser, irmãos. Você que é dizimista, seja dessa casa de oração ou não, você pode participar, amém? Se você tiver fé, né? Tudo é por fé. Você viu que não é uma heresia, é o que está na palavra de Deus. E ele me mostrou isso um dia quando eu estava meditando na palavra. Eu disse: meu Deus, eu já tinha lido, né, o livro de Gênesis, mas nunca tinha me despertado o que diz, o que acabamos de ler, né, que ele trouxe o pão e o suco de uva para abençoar Melquisedeque e a vida de Abraão. Amém. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
projetos para essa casa de oração. E quando as pessoas começarem a chegar, esses projetos vão sair do papel e vão começar a ser executados nesta casa de oração. Nós queremos fazer a escola profissionalizante básica para as pessoas começarem o seu trabalho. Nós queremos dar uma oferta para a pessoa começar a comprar o seu material, para também começar o seu trabalho. Então são projetos que o Senhor tem para este lugar e que em nome de Jesus vai acontecer. Amém? Levante o pão. Pai, em nome de Jesus. Assim como foi na época de Abraão, quando o sacerdote Melquisedeque apresentou para ele o pão e suco de uva e disse para ele que naquele momento ele estava sendo abençoadíssimo por esse ministério de Melquisedeque, assim nós cremos que nós estamos abençoados pelo ministério de Melquisedeque, pelo ministério de Jesus Cristo, mas principalmente pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades e nos dar a vida abundante e verdadeira que Jesus Cristo preparou para nós. Como dizimista e ofertante, nós recebemos a bênção em nome de Jesus. Como o pão. Agora beba o suco. Agora você que vai dizimar e ofertar, mesmo que você não tenha trazido o seu dízimo e a sua oferta, sai do seu lugar que nós vamos ungir as suas mãos. E quando o pão está gostoso, né? Uma delícia, gente. Eita, glória. Passa ali uma manteiga, um café. O café já está pronto, só falta pegar manteiga lá na casa da pastora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa unção que o Senhor está colocando em nossas mãos. Sabemos que a unção, ela despedaça todo e qualquer jugo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro. E assim nós cremos, meu Pai, que o nosso adversário, chamado ladrão, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai destruir, porque Jesus Cristo está na nossa vida e ele já nos deu a vida verdadeira e ela é abundante. E assim nós cremos, meu Pai, que tudo que nós tocarmos e aonde nós colocarmos as nossas mãos prosperará, porque aquele que promete é fiel e cumpre. Existe uma glória maior e melhor sobre nós do que a glória quando nós tínhamos, quando nós não te conhecíamos. Por isso, esta unção que estamos recebendo, nós cremos, ó Pai, que vai manifestar o seu poder e nós veremos a diferença dos que servem para os que não servem, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pai querido e Pai amado, da mesma forma que nós recebemos a bênção, através desse ato de fé, nós também abençoamos, Pai, aquele que está ofertando, que está dizimando, agradecendo, como disse Paulo, através da sua carta, falando que aquele que dá com generosidade recebe orações, e as suas orações serão respondidas, porque o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Sabemos que o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus conosco, e não vai deixar com que nada nos falte. Por
isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida dos dizimistas e ofertantes desta casa de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela nossa nação. Temos vivido momentos difíceis, né, irmãos? Aquilo que é certo se tornou errado, aquilo que é errado se tornou certo. Por isso nós precisamos orar pela nossa nação. Querido Deus, amado Pai, colocamos diante do teu altar a nação brasileira e todos os seus moradores, tanto os bons quanto os maus, os certos e os errados. Nós colocamos tudo diante do Senhor, porque só o Senhor tem poder de julgar e sondar as nossas mentes e os nossos corações. Transforma o que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado, mas faz a obra redentora da cruz, Senhor, na nossa nação. Que haja arrependimento, que haja, Senhor, convencimento da parte do teu Espírito para todos aqueles que têm uma vida fora da tua presença. Mostra, Senhor, o teu poder através da tua manifestação, que muitas vidas sejam salvas e alcançadas pelo poder da tua graça e da tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Nós oramos por todos, Pai, do menor ao maior, nós oramos e pedimos que o Senhor manifeste o seu poder, salvando, libertando, curando e transformando vida. Mas só o Senhor sabe, aquele que está disposto a viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso em Ti confiamos e em Ti colocamos, Pai, as necessidades do povo brasileiro, para que o Senhor entre com providência nessas causas, que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível. Assim como aconteceu uma revolução em El Salvador, nós sabemos que pode acontecer aqui no Brasil também, Senhor. O Teu poder, através do Teu Espírito Santo, santifica, purifica e liberta o povo que está chamando pelo Teu nome e que se humilha diante da Tua face para ver a sua nação curada e sarada em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Alguém quer dar um testemunho? Já vamos encerrar. Eita glória, pode vir. A irmã Graça quer dar um testemunho. Vamos ver o que a nossa irmã quer nos contar, né? Para glorificar o nome do nosso Senhor.
saúde como mulher, né? E uma das revelações que chegou para nós foi acerca da respiração, né? Que a gente não sabia, que a gente precisa exercitar a nossa respiração para que muitas coisas possam funcionar melhor em nós. E a gente não sabia. Agora mais uma, né? Sem dente. A gente não respira direito, né, irmão? Às vezes a gente pensa, coisa, mas é sério, né? Porque, olha, irmã, com maior dificuldade, pensa que é coração, pensa que é pulmão e é dente. Então vamos cuidar dos nossos dentes, né? Porque isso é uma meta, porque às vezes caiu aqui, a gente arranca, não se preocupa em repor, mas a gente tem que ver que isso é uma necessidade, não é um luxo, que o dente é uma necessidade. Assim como qualquer outro acessório, né? A gente quer comprar brinco, quer comprar isso. Compre o seu dente. Amém, amém, é verdade. Alguém mais quer dar algum testemunho? Oh, venha, meu filho. Glória a Deus, até sei o que é. Eu já vi ele nela, por isso que eu já sei o que é. Boa noite, irmão. Meu testemunho hoje é sobre a conquista de um material que eu já almejava há um bom tempo. Alguns cultos passados eu disse que eu estaria aqui, profetizei esse momento. Eu disse que eu conseguiria a conquista da minha moto. Eu consegui realizar minha habilitação e conquistei minha moto. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus, Deus é fiel. Só fala uma coisa, não esqueça de Deus, né? Receba a bênção, mas continue buscando, continue servindo, porque o dia mal chega. A gente só tem que ter Deus na nossa vida para que o dia mal não destrua aquilo que Deus está nos dando. Então ninguém quer mais falar nada? Não? Então vamos encerrar. Ontem foi uma noite maravilhosa, muito conhecimento, muitos brindes, né? Ganhamos uns brindes maravilhosos, umas vasilhas plásticas que a irmã trouxe de brinde, mas muito brinde. Não, tá bom, é muito caro, né? Então vamos agradecer. Aí, olha, quero dar uma responsabilidade para os homens. Pastor Dinei, Pastor Júlio, irmão Alain, Marcelo, Seminário dos Homens, e agora em novembro, carta branca para vocês. Sentem, se reúnam, vejam o tema, vejam a forma como vai ser, para a gente poder realizar, tá bom? Último sábado de novembro, o seminário de homens. Homem também se cuida, homem também adoece. Então vamos trazer essa conscientização para os nossos amados irmãos, amém? Então vamos agradecer. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite, porque Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, tocou em nossos corações. Obrigado por nos ensinar e conhecer sobre o reino do céu e o reino de Deus, governos, promessas e obras realizadas por nós e principalmente pelo nosso Senhor Jesus. Obrigado por tudo, permaneça no controle de todas as coisas. Queremos te agradecer pela semana que passou, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor, através da proteção, do livramento, fez acontecer que a gente nem veio saber. E por isso nós também já te agradecemos pela semana que se inicia, sabendo que grandes coisas vão acontecer, infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Nós vamos ver a manifestação da sua glória em nosso favor. Abençoe a nossa casa, a nossa família, guardando e protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal. Por isso, nessa hora, nesse momento, o que nós só podemos te dizer é muito obrigado. Nós te amamos, te adoramos, queremos viver todos os dias das nossas vidas em Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva! A irmã Chico está nos visitando, que não é nem para visitar, era para ficar aqui, que é uma das primeiras que orava, na irmã aqui, quando a nossa casa não era nem casa, era só um lugar de choro, de
E ela está aqui nos visitando. E obrigada pela sua vida, né? Éramos parceiras de oração, orávamos muito, buscávamos a Deus. Ela saía daqui de bike lá para Santo Clé, 1h, meia-noite, e hoje ela está aqui com a gente. E eu quero aproveitar a oportunidade e eu quero muito unir novamente com a senhora. Glória a Quando ela chegou, ela falou uma coisa para mim. Se pergunte para Deus, né? Porque só Deus confirma as coisas que a gente precisa saber e fazer. E eu creio que foi isso que Deus fez com ela hoje, não foi? Então vamos orar pela nossa irmã, recebendo ela aqui nessa casa de oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Nós fomos papais em vida, nos encontramos lá. O Senhor mostrou mais uma vez as suas revelações sobre a nossa união como irmã, como serva do Senhor. E hoje o Senhor está nos unindo mais uma vez. Obrigado pela sua vida. Guarde a sua casa, a sua família. Vai até o seu antigo pastor. Quebrante o coração dele, para que ele possa liberar a bênção. Porque, Pai, nós não fazemos ovelha para o pastor. As ovelhas sempre serão do Senhor. E aonde o Senhor quiser que a sua ovelha vá, ela tenha liberdade para ir e ficar diante da tua presença, não diante do homem, porque eu não a convenci, eu não falei nada. Foi o teu Espírito Santo que fez isso. Nós já recebemos e nós consagramos a sua vida para este lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. O filho dela me chama até de mãe, quero até puxar a orelha dele. Quarta-feira, gente, nós temos a oração da família. Não falte, tem sido uma bênção. Olha, nós temos nosso pritinho ali atrás, tá? Vamos tomar um cafezinho, acho que tem até um pão por lá, né? Eita glória! Então vamos lá degustar esse café preto. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira, culto da família, culto a Deus pela